que a gente conhece, sabe o que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de fazer, enfim. Mas aqui está a palavra de Deus nos dando uma dica de como agradar a Deus. Pergunta para o teu irmão aí, você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Como é que eu agrado? Fazendo uma oração muito bonita, muito extensa, indo à igreja, como é que eu agrado a Deus? E aí a palavra nos dá a resposta. Com fé. Por quê? É o tema da palavra hoje. Confiar sem... Essa é uma das definições mais lindas de fé. Confiar sem duvidar. Mas o que é confiar sem duvidar? É quando a coisa está complicada, que nem às vezes para muita gente que está aqui, já está pensando amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou resolver esse pepino? Confia. Ah, mas é simples assim? Sim. Porque a definição de fé, se você for um pouquinho mais para cima nesse mesmo capítulo, você vai ver que a fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos e não vemos. Mas o que é isso? Parece tão complexo. Eu espero, mas eu não vejo. Não dá uma complicada? Por isso que o tema é: confie sem duvidar. Mas não é em qualquer um, é em Deus. Só Ele pode resolver as nossas questões. Fala para o teu irmão, confie sem duvidar. Fala para ele, eu não sei o que você precisa, o que você está passando, mas confie. Confie sem duvidar. Quem sabe alguém já está pensando, mas isso é impossível. A palavra diz que Ele é o Deus do... Ele é o Deus do impossível. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Querido Deus, nós te louvamos. Exaltamos o teu nome, aqui estamos diante da tua presença nesta hora. Diante da tua palavra, que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada coração, que o Senhor fale no profundo de cada alma, Senhor, agora, ó Deus, trazendo a palavra certa para cada um de nós, para nos fortalecer, para, Senhor, trazer alívio diante de tanta coisa que tem nos acontecido, que o Senhor venha nos alimentar e que saiamos daqui confiando, sem duvidar, porque o Senhor, como diz a tua palavra, é aquele que nos presenteia quando nós confiamos, quando nós entregamos, quando nós temos fé. Pai, abençoe este teu filho, esta tua filha, e toque profundamente, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente fala a respeito de fé, e hoje em dia com tanta coisa acontecendo, parece até que está ficando um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Como é que a gente vai sobreviver a tanta coisa? É por isso que a palavra diz para nós termos fé. É por isso que a palavra diz que se você quer agradar a Deus, é para que nós tenhamos fé. É para que nós acreditemos. E se a gente vai para a palavra de Deus, a gente observa
Quantos homens, mulheres de Deus, que passaram por problemas dificílimos. Quem sabe você que está sentado aí está dizendo: olha, mas você não sabe o problema que eu estou passando, a aflição, a dificuldade, a luta, a tempestade que se levantou contra a minha vida. O que eu preciso fazer e não dou conta, não estou achando um jeito. Mas acalme, porque a palavra de Deus está recheada de tantos homens e mulheres que também passaram por momentos dificílimos. E qual foi o segredo que eles venceram todos os obstáculos e as dificuldades? A fé. Confiando sem duvidar. Porque o primeiro ponto que nós precisamos estar ciente e aprender é que, se eu e você olharmos para a circunstância ao redor, é óbvio que nós vamos ficar amedrontados. Por quê? Tanta coisa ruim que às vezes está à nossa volta e parece que são até monstros querendo nos pegar. Faz a gente até lembrar de criança, assustada quando vê alguma coisa, e que agora como é que eu vou resolver tudo isso? Mas nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas. Um Deus maravilhoso, um Deus que conhece a cada uma das nossas necessidades. E é uma das promessas dEle que diz que Ele supre cada uma das nossas necessidades. E a palavra de Deus nos mostra homens e mulheres que não foram diferentes de nós, mas que passaram por lutas, por intempéries, mas que venceram. E nesta noite eu quero trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, para entender que realmente a palavra que nos diz que este mundo nós vamos passar por aflição, mas é para nós termos ânimo que nós vamos vencer em nome de Jesus. Precisamos entender isso. É a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Não é um jargão da igreja remanescente, não é um jargão meu, mas é a própria palavra de Deus. Jesus falando: olha, vocês até podem e vão passar por aflições, problemas, mas vocês vencerão, porque eu estou com vocês. Tenha ânimo, tenha coragem, ouse acreditar e confiar. E tem inúmeras histórias na Bíblia que nós poderemos mencionar aqui, mas uma que me chamou muita atenção, me chama muito a atenção por serem 3 jovens. Vocês já devem até desconfiar quem são. Os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens. Eu não estou falando de homens adultos, como o pastor agorinha mesmo pediu para que ficassem em pé os homens casados. Não, estou falando de jovem. E o mais interessante é que eles não estavam em uma zona de conforto. Porque quando nós estamos numa zona de conforto, ou seja, num local que a gente conhece, junto com pessoas que a gente conhece, perto de pessoas que a gente conhece, na cidade que a gente conhece, no bairro que a gente mora, a coisa fica diferente, mas eles estavam em outra nação. E a palavra de Deus diz que eles estavam numa nação pagã, ou seja, totalmente diferente daquilo que eles professavam. Isso a palavra já começa a nos mostrar e já começa a revelar para mim e para você que o nosso problema já não é tão grande. Que às vezes as pessoas dão
tanto valor ao seu problema que começa a minimizar muito, maximizar muito o problema, que ele começa a tomar uma extensão e que não é tudo aquilo. Você já reparou isso? Sim ou não? Maximiza tanto o problema, ou seja, aumenta tanto, fala tanto, que parece que a coisa toma uma proporção que a gente não consigo mais. Mas esses jovens estavam em lugares totalmente opostos daquilo que era o local onde eles haviam nascido, da sua cidade natal. E a palavra de Deus diz que se levantou um problema muito grande. E agora você de repente começa a se identificar. Problema, eu também estou passando. A luta, eu também estou passando. Mas já de antemão eu quero avisar você que Deus tem a solução para a tua vida. Deus tem a solução. E a palavra do Senhor diz aqui que levantou uma tempestade contra estes jovens. Quem é jovem aqui passa problema grande? Levanta a mão. Então você vai se identificar, mas já não vai ter uma fornalha. Ah, mas você não sabe o fogo que pega lá no meu problema. E a palavra de Deus diz, se você quiser ler em casa, você vai ver lá em Daniel capítulo 3, que levantou uma questão e aí o rei Nabucodonosor pediu para que eles fossem jogados na fornalha. Meu irmão, sabe o que é fornalha? Quem conhece fornalha? Fogão a lenha. Melhor, aquele forno. Quem conhece? Quem já colocou algum pãozinho para assar naquele forno? Quem colocou? Já vem aquele bafo que você fala, gente, não aguento. Não parece que vai... É muito pior que isso. Mas por que eu estou falando a respeito desses 3 jovens? Para nós entendermos que luta, diversidade, não é de hoje. Não é privilégio meu e seu. Mas sempre existiu desde o princípio. A diferença é como nós enfrentamos as adversidades. Aí é que está a questão. E é por isso, não sei se você já reparou, que às vezes tem gente que parece que nem passa problema. A gente olha e fala, mas aquele cara nunca passa problema. E aí dá até a impressão de que Deus privilegia algumas pessoas na nossa cabeça. Aquele não passa, veio tudo para mim. Não. Estamos enganados. Todo mundo passa problema, porque Deus é justo. A questão é como passa o problema. E aqui então vai uma dica de Deus para a tua vida. O diferencial do crente. Essa fornalha que você vai ler, já conhece, já ouviu milhares de pregação a respeito da fornalha que foi colocada esses 3 jovens. O problema é como eles são lançados. Tem gente que já nem entra na fornalha, já cai fora antes. Tem gente que até pode entrar, mas entra reclamando, entra murmurando, entra falando alto, entra esbravejando. E tem o terceiro, que ele entra confiando sempre. Por quê?
ele sabe que existe um Deus todo-poderoso. Eu não sei se você conhece aquela parábola das 10 virgens, onde fala sobre 10 virgens, e que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Quantas virgens eram? Quantas? Mas há um diferencial. Se você ler, está lá em Mateus capítulo 24. Se você ler, diz que 5 tinham azeite. E as outras 5? Quem é que tinha azeite? Quem é que não tinha azeite? O que eu aprendo aqui? O grande diferencial é como é que está o meu e o seu azeite. Fala para o teu irmão, meu irmão, como é que está o teu azeite? Tem reserva? Tem reserva? Tem reserva, irmão? Fala para ele. Tem reserva? Porque 5, as 10 eram virgens. 5 tinham azeite. 5 não tinham azeite. Ou seja, 5 tinham reservas. E 5 não tinham reservas. Sabe o que isso me chama a atenção? É que o grande diferencial está na reserva. Eu não preciso orar. Na minha mente, não tenho problema, não estou passando dificuldade, mas eu vou orar. Isso é reserva. Eu não tenho nada para pedir, eu não tenho nada para colocar diante de Deus, mas eu estou com saudade. Eu vou orar. Isso chama reserva. Eu não tenho nenhum propósito para jejum, mas eu sinto a necessidade de jejuar. Isso chama reserva. Esse é o grande diferencial, a nossa reserva. Às vezes nós não aguentamos a fornalha, não aguentamos o fogo, as adversidades, porque nós não temos reserva. Nós até oramos, jejuamos, mas quando precisamos, quando estamos passando luta, quando temos problema, quando queremos alguma coisa, nós falamos. Quando está tudo bem, somos até as virgens, fazemos parte. Mas a reserva é que nos dá a garantia de entrarmos na presença do Altíssimo. É a reserva. Não é o título. O título todas elas tinham, virgens. E aqui é que está o diferencial. Por isso que estes jovens, mesmo diante daquela adversidade, sofrendo aquele momento onde trouxeram um aviso: olha, vocês vão ser lançados na fornalha. Eles confiaram, porque a reserva deles dizia: Deus é contigo. A reserva que faz a diferença. A reserva é o principal na nossa vida. É por isso que muitos avançam e muitos recuam, porque não tem reserva. É por isso que muitos encaram e vão para frente, e outros dizem: eu acho que eu vou jogar tudo para cima, eu acho que eu vou abandonar, porque falta reserva. Não tem reserva.
Aqueles jovens, mesmo numa nação pagã, mesmo estando longe da sua família, da sua pátria, eles estavam sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Se você ler a história antes deste fato, você vai ver que eles estavam bem. Apesar de estarem numa nação pagã, longe de suas casas, das suas famílias, eles estavam bem. Ou seja, como muito crente tem na cabeça, vou orar para quê? Não estou nem lembrando de Deus, está tudo bem. Porque tem crente que infelizmente que é assim. Ele só pensa naquele momento. Eu preciso, eu vou orar. Não tem outro recurso, é só com oração. Ah, lembrou da oração agora? Graças a Deus, está tudo bem. O que eu vou fazer? Vamos passear, vamos fazer o que tem direito. Por quê? Está tudo bem. Não tem reserva. É por isso que muitos, quando chegam diante da fornalha, uns encaram e digam: pode me mandar para a fornalha, porque o meu Deus, Ele vai me livrar da fornalha do fogo ardente. E o sem reserva, o que eu vou fazer? Quem que pode me ajudar? O que está acontecendo? Mas eu até agora estava aqui falando de Deus. Cadê a reserva? Onde está a reserva? Cadê o azeite que precisa? Nós precisamos entender para poder confiar sempre. É por isso que tem gente que desiste. É por isso que tem gente que a luta nem começou, ele já diz: olha, para mim deu, não veio mais. Por quê? Não tem reserva. Não tem reserva. Tem gente que acha que é os outros. Mas se você continuar lendo a história, essa parábola das 10 virgens, você vai ver que elas queriam azeite. Elas chegam até a indagar aquelas que têm azeite: me dá um pouco. Quanta gente que você ora por mim, você pode fazer um jejum por mim? Você pode. E a reserva? E a reserva? É por isso que quando passa luta, passa problema, passa dificuldade, parece que tudo vira um monstro. O que está acontecendo? Não entende. Começa a entrar em parafuso, porque não tem reserva. É por isso que não acreditam, não confiam, não se entregam de coração, porque falta-lhe a reserva. Se você ler a história, a biografia destes jovens, Misael, Ananias, Azarias, que eram os nomes hebraicos deles, você vai ver que eles tinham reserva, assim como aquelas 5 prudentes. Não são pessoas que ficavam esperando alguém fazer por mim, alguém orar para mim, alguém jejuar por mim, alguém buscar por mim, alguém fazer um culto para eu sentir a presença. Não, reserva. Eu preciso de reserva. Porque na hora que nós precisamos, como essa parábola nos mostra, como é que eu vou dar aquilo que vai me sustentar para você que nada tem? Foi o que aquelas 5 prudentes disseram: se eu der para você, eu vou ficar sem e não vai resolver para você e nem vai ficar certo comigo. Nós precisamos de reserva.
Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ter vida de busca. Nós precisamos ter vida de leitura bíblica. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos pedir: Senhor, eu preciso ficar com saudade de falar contigo. Saudade. Essa é a diferença entre uns e outros. Como eu dizia, por isso que parece que alguns, você olha e fala: mas não tem problema. Será que Deus privilegiou? Não. É porque tem reserva. A luta vem. Os embates vêm. A coisa está fervendo para cima. Mas o irmão tem reserva. Ele buscou. Mesmo não tendo aquele pedido: Senhor, eu quero, eu preciso, me abençoa, abre a porta. Mas ele chorou na presença de Deus. Ele falou com o Pai: Senhor, eu estou aqui, eu estou com saudade, eu não posso me distanciar de Ti. Tu és tudo na minha vida. Senhor, eu reconheço que só o Senhor é Deus. Esteja comigo em todo o tempo. Precisamos ter esse tempo, essa reserva. Aqueles jovens ousaram confiar. Aqueles jovens ousaram encarar aquela fornalha. Às vezes a gente lê a história e, como eu digo sempre, como é que pode? E às vezes fica até uma coisa muito fácil para nós que conhecemos o começo, o meio e o fim. Fala: nossa, acho que eu também tiraria de letra. Porque você sabe o começo, o meio e o fim da história. Mas eles não sabiam. Eles estavam no processo, não sabia qual era o propósito. Diante de uma fornalha, meu irmão, vendo aqueles homens que só de chegar perto já derretia tudo. Você já parou para pensar? E eles lá de frente, e diz a palavra que nenhum deles refugou, que nenhum deles blasfemou. Quem sabe não aconteceu nem mínimo para chegar perto disso. E você já abriu a tua boca para dizer: cadê Deus? Está no mesmo lugar onde você largou Ele lá, onde você esqueceu Ele, onde você só procura quando você precisa. Cadê a reserva? E aquele jovem, os três, encararam. Foram para frente. Entraram na fornalha. Meu irmão, essa palavra é para mim e para a tua vida, que essa semana, como sempre, isso não é diferente para ninguém. Nós vamos ter luta, nós vamos ter vitória. Mas é para você lembrar. É por isso que o salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que ele está querendo dizer? Falando abertamente: Senhor, eu guardo as tuas palavras, porque eu sei que eu vou ver, vou escutar coisa, e vou achar que só acontece comigo. Mas aí a tua palavra vai me direcionar, mostrando que a luta é para todo mundo, mas vence aquele que acredita que só o Senhor é Deus. É o diferencial na nossa vida. É a reserva. É a reserva. Tenha reserva.
Às vezes nós nos preocupamos tanto com reserva dentro de casa. Nós mulheres, reserva de alimento. Os homens, eu preciso ter uma reserva financeira. Mas e a reserva espiritual? Você tem reserva aí? Não responda para mim não. Responda para você. Eu tenho banco de horas de oração. Quanta gente preocupada com banco de horas. Preciso ter meu banco de horas, para o que eu precisar, eu posso ter livre acesso para sair. Você tem esse banco de horas de oração? De leitura bíblica? De jejum? Senão nós vamos ser um mero espectador destas histórias bíblicas, achando muito linda, mas não conseguimos viver nem um pouquinho, porque não aguentamos, porque nem acenderam ainda o fósforo e nós já estamos derretendo, já estamos caindo fora, já estamos reclamando, já estamos querendo entender o que está acontecendo comigo. Nós precisamos de reserva. Porque as lutas só se vence quem confia. E para confiar não é somente uma frase feita, declarando eu confio sempre no Senhor. Não, é na hora da luta. É a hora que a coisa está apertada. É levantar a cabeça, caminhar diante da fornalha, entrar na fornalha e acreditar que Deus é contigo. Isso é fé. Isso agrada a Deus. Só agrada a Deus quem tem fé. Mas que fé? Eu tenho fé. Está tudo bem, dinheiro no banco, está tudo pago. Eu tenho fé. Não, a fé é você não está vendo, mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Da onde vem? Não sei. Mas a palavra fala que é assim mesmo. Eu não vejo, mas Deus está providenciando tudo para a minha vida. Tem crente que acha que Deus deveria livrar da fornalha. É por isso que tem crente que cai fora quando a luta está ferrenha. Porque ele acha que Deus só é Deus quando livra do problema. Mas deixa eu explicar uma coisa que na lógica de Deus funciona assim. Ele livrou aqueles jovens na fornalha. Quem entende de preposição, língua portuguesa, sabe o que eu estou falando. Assim é comigo e com a sua vida. Ele não te livra do problema, Ele te livra no problema. Mas por que isso? Para que você entenda que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Entenda isso. Você está passando luta, está passando problema. Quando é que Ele vai me tirar dessa? Não, Ele não vai te tirar dessa. Ele vai te livrar nessa. Mas você tem que aguentar. A fornalha está aí. Quando é que essa fornalha vai apagar? Quando é que vai sumir da minha frente? Não vai sumir. Ela vai continuar ali.
Você tem que mostrar que você confia. Você confia, você crê, você tem fé que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Encare, vai para cima e Deus vai te livrar, vai dar a bênção, vai fazer o milagre, mas é no problema. Para você testificar. Aqueles jovens foram livres. Mas como? Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Sabe aquele louvor? Ninguém explica a Deus. Mas como é que aconteceu aquilo tudo? Para que não só eles vissem o poder de Deus, mas toda uma nação pagã se rendesse aos pés do Deus Todo-Poderoso. Entenda essas questões. Deus é maravilhoso, é poderoso. Não queira entender com as suas lógicas. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é magnífico. Confie sempre no Senhor, o Deus grandioso da nossa vida. Coloque-se em pé.